Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua, aberto para toda a gente e sem convidado desta vez, que as pessoas que não pagam já estavam com saudades de nos ouvir só os dois a conversar, não é verdade? Sim, temos tanto para dizer um ao outro, não é? Tanta coisa. Primeiro que tudo, estreou o trailer oficial do Rabo de Peixe, não é verdade? É verdade, soube há bocado e pronto, é ver e se gostarem, depois é ver a série no dia 26 que estreia. Saem os episódios logo todos? Imagino que sim, não tenho a certeza, isso já são coisas que eu não domino. São coisas para as pessoas de negócios. Tudo? Não és tu que mandas na produção toda? Sim, sabes que eles convidaram para escrever e disseram: este também é tão genial que vais dirigir a Netflix daqui em diante. Sim, não é? Sim, tudo. O parte de marketing, tudo. Sim, faz tudo. Assinaturas também. Quando receberem um e-mail a perguntarem porquê é que deixou de assinar a Netflix? Porquê é que não assinou outra vez? Sou eu que mandei esse e-mail. És tu que vais bloquear as contas partilhadas das pessoas, não é? Claro, sou eu que andei de porta a porta a ver. A minha ainda não foi bloqueada. Não? Não. E até pode estar a ser partilhada por mais de 4 pessoas. Não sei. Okay. Mas não sei porque talvez seja só em setembro, quando faz um ano. Foi o pacote anual. Não sei, digo eu. Para já. Se calhar eles ameaçaram só para ver para as pessoas terem medo. Não, mas houve gente que ficou sem conta já. E eu estive a ver as estatísticas. No mundo inteiro ganharam mais 2 milhões, acho eu, de contas à pala disso. 2 milhões de assinaturas. Todos os sítios aumentaram, menos na América Latina, que perderam 450 mil subscrições. E disseram que vai acontecer o mesmo em Portugal, Espanha, Grécia e Itália. Com o sangue latino, já se sabe como é que é. Mas é curioso. Pois. Em Espanha não sei, eu acho que a Espanha está um bocado diferente. Não, ou seja, continua, não é a Suécia, obviamente. Sim. Mas quando tens dinheiro, e em Espanha há algum dinheiro, se calhar és menos manhoso, não é? Pois eu não sei se os preços são iguais em todo o lado. Imagina, convertido do dólar e depois é igual. Eu tenho pois ideia que são, fica muito mais fácil para um sueco pagar, não é? 20 euros por mês do que um português. Também é 20 euros por mês? Eu acho que se for mensal, acho que é para aí 20 euros. Mas mensal é sempre, não é? Não, porque eu não sei como é que fiz, foi um amigo meu que fez e depois nós dividimos. Que eu tinha acho que era menos, mas tipo, era o ano, e ao ano tinhas um desconto. Se fizesses o cartão o que eu sabia é que tens um só para ti, outro que podes dividir com... Ou seja, acho que para ti dá direito a 2 aparelhos, já não tenho a certeza. Já, como tu vês, eu trabalho na parte comercial e não sei. Sim. Mas tem a ver, quanto mais pessoas podem, ou mais aparelhos tu tens, mais caro é. Não é? Pois, acho que é como é que está agora. Mas olha, quero-te dizer, quem não nos acompanhou, quem não é nosso patrono, não conheceu aqui a história... de certa forma, me leva para o panteão das pessoas que lutam pelo mundo melhor. Eu contei aqui que havia um bebedouro no meu bairro que estava a jorrar água há algum tempo e que eu, qual figura destemida, a dar o peito às balas pela saúde do planeta, enviei um e-mail à junta de freguesia. Não é? Há pessoas que se colam a quadros, outras que fazem viagens como a Greta, não é? Que fazem viagens à volta do mundo sozinhas num veleiro. Eu enviei um e-mail à junta de freguesia. Sim. Acho que é de louvar. Espero que me deixem neste momento aplaudir. Sim, é que mandar um e-mail não tem piada. Viajar pelo mundo num barco ainda tem coisas giras, percebes? Sim. E
é realmente sacrifício ali, procurar qual é que é o e-mail, e eu tinha-me queixado que apesar do e-mail não tinha acontecido nada, e voltei lá nos últimos dias e está arranjado. Se foi por causa do meu e-mail, não faço a mínima ideia. Pode ter sido um gajo da Câmara que passou lá, da junta, e que arranjou aquilo. Mas que está bonito e que tem uma torneira nova, tem. Portanto, eu queria dizer que se por acaso nós sobrevivermos todos e os vossos descendentes às alterações climáticas, este pode ter sido o ponto decisivo de mudança da história. Sim. É só isso que eu quero dizer. É verdade. Eu também devo dizer que contribuí para uma Lisboa mais limpa. Porque eu coloquei uma story com a trefada de lixo aqui à porta da minha casa, que está sempre, porque tem um caixotezinho pequenino e depois tem não sei quantos restaurantes, vão lá deixar o lixo, e aquilo fica... Tipo, sei lá, eram preciso para aí 10 caixotes para caber aquele lixo todo que fica lá todos os dias. Só que às vezes os senhores do lixo, não sei porquê, levam só o que está dentro do caixote e o resto não levam. E às vezes até aquilo fica espalhado, não sei quem é que espalha aquilo, fica mesmo uma nojeira. E eu pus uma story, taguei o seu presidente, Carlos Moedas, e disse limpa a casa, caralho, uma coisa assim já. E recebo uma mensagem de Carlos Moedas, a dizer muito obrigado pelo alerta, pode-me dizer morada, não sei o quê. E eu respondi, olá pessoa que gera as redes sociais de Carlos Moeda, e disse onde é que era e que era sempre a mesma coisa e não sei o quê. Pronto, passado 2 horas estava tudo limpo e mandaram-me uma foto através da conta de Carlos Moedas a dizer obrigado com as fotos da Recilo Limpo, obrigado pelo aviso. E depois eu perguntei, olha, e um T3 barato em Lisboa, onde é que há? E eles remeteram para a cena do crédito fácil, da habitação. Estão a funcionar bem, Deve ser malta jovem a fazer isso. Agora, duas coisas. Acho curioso, porque quem gera o lixo não é a Câmara, é a freguesia. Segundo o que eu sei, posso estar enganado. Não sei. Aliás, havia essa troca de galhardetes entre as câmaras e as freguesias. Mas isso quer dizer que os gajos das redes, se calhar se fosse um anónimo... Claro, aquilo foi... Claramente, tipo, este gajo tem o visto azul, mesmo que não conheçam lá nenhum, e se fizermos isto, mandamos as fotos agora limpo, pode ser o gajo que partilha esta conversa e é uma boa campanha para... Sim, está bem feito, espero. Está bem feito. Agora, eu acho que... já está tudo igual hoje outra vez? Já. Tá. Mas eu só queria fazer aqui duas... Claramente o lixo é um problema em Lisboa. Aliás, estás a dizer isso e acontece a mesma coisa na minha rua. Mas há aqui uma questão, acho que são as freguesias que tratam do lixo, e esse aliás era um ponto de discórdia entre a Câmara e outra coisa dos restaurantes. O segundo que eu sei, os restaurantes e os hotéis têm uma forma de descartar o lixo, eles têm que ser responsáveis, ou seja, eles não podem deixar nos contentores normais, ou seja, não sei como é que isso é feito, mas já ouvi o meu irmão que trabalha na hotelaria explicar-me isso. Muitas vezes tem que contratar empresas e não sei o que. Portanto, se há pessoas que estão a fazer isso nos restaurantes, também estão a incumprir com a lei. Sim, eu nunca vi diretamente, mas já lá vi sacos, é uma grande festa, ou não sei. Mas como há aqui muitos tastezinhos, muitas lojinhas de conveniência aqui à volta, não sei se todos terão esse cuidado. Claramente, Lisboa tem um problema de lixo. Eu estive em Barcelona... E não estamos a falar só de pessoas, não é? Das pessoas. Não. E eu estive em Barcelona, que não é a cidade mais limpa. E aliás, estava a falar com alguns moradores que estavam a falar disso. Mas tem uma cena que, por exemplo, Madrid já tem, que é... as ruas são lavadas quase todos os dias. Tipo, andei lá, tinha sido um jantar. E é normal, as pessoas, mesmo que dêem coisas no lixo, as ruas estão sujas e as ruas são lavadas todos os dias. E aqui... tu notas isso, então ali na zona do Chiado, não sei o quê, que as ruas não são lavadas todos os dias. Também em termos de arquitetura, de ordenamento, não é tão fácil como Madrid e Barcelona, que tem avenidas muito maiores e não sei o quê. O centro mas também tem aquele bairro no Gótico, porque estava-me a lembrar disso, quando andei por lá, são ruas estreitinhas, tipo bairro alto, estás a ver? Mas é mais fácil aquele chão do que a calçada. É mais fácil, Mas está porco, está Lisboa, está porca. Está porca. Mas graças a pessoas como eu e tu, que somos ativistas de primeira água, o mundo tão ativistas como outros que se dizem ativistas, a verdade é essa. Olha, por falar em ativismo, celebraste o 25 de Abril? Não, nem me lembrava, sabes? Acordei. A sério? Fui ao ginásio, pensei, está muita gente. Pois é, hoje é feriado. Aí é 25 de Abril, giro. Mas fizeste uns posts até a celebrar? Mas reutilizei passados. Alterei um bocadinho, mas eram passados, porque nem me lembrei de escrever. Aliás, já escrevi tantas vezes que já não tenho mais nada de novo a acrescentar. Então,
basicamente aproveitei do blog, que tinha escrito em 2017 e alterei umas coisas e pus no Instagram. Não, o que tu e dei uma entrevista para a CNN também. Sim, sobre os limites do humor, tipo, pediram-me um parágrafo. Na ditadura. Sim, pediram-me um parágrafo e eu, tá bem. Ok. Mas foi escrita, não foi falada. Sim. Eu adoro isso, que é jornalistas, que é, eu quero fazer uma entrevista, reescreve aí. Sim. Aquilo era um artigo, por acaso estava engraçado no sentido, era muita gente, estás a ver, e depois tinha um parágrafo sobre cada um, o que é que o 25 de Abril significava, era assim uma coisa, não era propriamente uma entrevista mesmo, era assim quase uma recolha de testemunhos. Estava engraçado, estava bem feito. Agora eu estava lá no meio de muita gente com o cabelo às cores e piercings no septo nasal, não vou mentir. Mas pronto. Olha, eu por acaso coincidiu estar em Barcelona no 25 de Abril e coincidiu também estar a escrever um livro, estar a acabar, aliás ele está a ser editado, deve ser em setembro, chamado Revolução. E quando me pediram para um tema para esta conversa, que foi na Escola de Idiomas de Barcelona, eu sugeri uma frase que há uma personagem que diz no livro, que é o direito da liberdade implica o dever da memória. É uma coisa que parece um bocadinho didática, a personagem é um bocadinho didática, é uma espécie de um pregador, mas que está um bocadinho em sintonia com o nosso tempo, que é, quer dizer, o dever da liberdade não implica nada, o dever da liberdade implica de seres livres, mas se tiveres alguma responsabilidade, tentares-te lembrar, não é? Para isso é que serve também. O dever da liberdade ou o direito da liberdade? O direito da liberdade implica o dever da memória. Ok. Agora disseste o dever. Ok. Que é o que acontece um bocado todos os anos. Todas as pessoas que ainda se lembram, mesmo as que não eram nascidas, lembram como é que era antes, lembram esse dia, não é? Ainda para mais num país como a Espanha, que também teve uma ditadura, aquilo teve alguma ressonância e várias pessoas falámos um bocadinho sobre isso, e os espanhóis e os catalães perguntaram algumas coisas sobre a visão dos portugueses, e todos eles perguntavam se eu achava que agora com 50 anos havia o risco das pessoas se esquecerem, não é? Esquecerem de terem a liberdade como algo garantido, não é? Ou seja, como se fosse uma espécie de default, não perceberem que é tudo... Eu acho que já falámos disso aqui há pouco tempo, aquela coisa do que o Carling diz, que é tudo inventado, não é? Acho que era o Carling que dizia isso, que tipo, pode desaparecer a qualquer altura, não é? E eu estava a dizer que achava que em Portugal acho que ainda é um bocado presente, ainda há muita gente, e tu vês isso pela marcha que desce à avenida, que tendo em conta que são 50 anos, eu acho que ainda é uma coisa presente no imaginário coletivo, não achas? A ideia do 25 de Abril. Sim, acho que sim. Que também já não sei quem é que dizia que era quando o fascismo aparecer outra vez, não vai marchar de botas e bandeiras, sim. vem de quê? Era ele. Vem de cruz. Ele dizia que era da cruz. Na altura, porque era da religião. Era o Carlos. Não, mas não é. Não, mas não era da cruz. Era tipo de... Tinha a ver qualquer coisa com consumismo, acho eu. Eu acho que tinha a ver com... Era? Não, acho que sim. Nós eu acho que nós aqui a falar já refizemos várias vezes esse conceito do Carling. Ele utiliza fardas e botas cardadas, é a expressão dele, não é? Porque era como tu imaginavas o fascismo nos anos 30. Mas, ou seja, tu hoje em dia, se o fascismo voltar, vem em grupos fechados das redes sociais, não é? E o que ele diz é: when fascism comes to America, it will not be brown and black shirts, it will not be with jack boots, it will be Nike sneakers and smiley shirts. Ok, então é isso. É o que o gajo dizia. Sim, mas é isso, ou seja, da mesma maneira que hoje em dia os movimentos radicais, sejam eles de esquerda ou de direita, sendo que os de direita têm tido mais proeminência, quer dizer, manifestam-se e utilizam outras ferramentas, não é? Tipo, nas redes sociais, os vídeos a dizer não sei quantos arrasou não sei quantos, não é? Sim, imagina, os nazis deixaram de ser os gajos de t-shirt justa com cabelo rapado e lá está aí as botas de bicaradaço, são os gajos de camisinha e camisinha e o cabelinho penteado para o lado. Sim. Não é? Mesmo esse estereótipo mudou. Não deixam de ser, não todos, obviamente, há malta que é só de direita e conservadora e com algum bom senso, mas tens nazis a sério que já adotaram essa postura, esse outfit, não é? O look nazi tem que evoluir também, já estava há muito tempo parado no tempo, contrataram um stylist para refazer isso. E eu quando estava lá a fazer a apresentação, houve um momento
que emocionei-me a falar do 25 de Abril. Não sou assim tão lamechas para me emocionar, mas eu sempre o 25 de Abril, a ideia da gratidão pelas pessoas que realmente sacrificaram e que para que nós possamos viver em liberdade, mas também a ideia de festa. O 25 de Abril é a queda de um regime, mas também é uma ideia de festa, tipo as imagens do dia. Eu vi muitas por causa do livro, são fascinantes. Tu vês as pessoas que durante décadas tinham medo de falar, não é? Mesmo em casa, e de repente estão na rua aos milhares a gritar vitória, vitória, fascismo nunca mais. Imagina, acho que é difícil para nós que vivemos em liberdade, o que é que seria, devia ser extasiante tu saíres à rua e poderes gritar isso, não é? Tipo, gritar liberdade. Deve-se ter pinado tanto nesses dias. Nesses dias, nesses dias. Deve-se ter pinado tanto. Sim, mas também havia muita papa-hóstias, ou seja, tipo, havia muita gente que mesmo com a Revolução dizia, não, a minha reputação, porque tu não tiravas a mentalidade das pessoas, não é? Não sei, a malta nova, aquela malta nova, sim. Sim, pelo menos umas punhetinhas rolaram, não é? Tipo, vais-me bater uma punheta, não é? Sim, tipo, não te tirar já a virgindade. Aqui com o cravo de um lado e a pila do outro. Mas essa ideia da libertação, da festa que foi, não é? Também, durante algum tempo, a indecisão. As pessoas não sabiam muito bem o que ia acontecer. Sim. E há uma história, eu conto essa história no livro, que é engraçada, uma história pouco conhecida, porque há várias histórias conhecidas. Há a história conhecida do Salgueiro Maia, que tinha uma granada no bolso, não é? E quando há ali um confronto com as tropas fiéis ao regime, e que há um oficial mais velho e com um posto superior ao do Salgueiro Maia, que manda julgo que era o sargento ou o tenente do tanque, disse: dispare sobre este homem, não é? E o gajo recusa-se a disparar sobre o Salgueiro Maia. E depois ele pede outro gajo. Dizia, era assim que falavam? Dispare sobre este homem. Sim, eu estive a ver. Se eu visse isso num filme, achava bem realista, não é? Mata o gajo, caralho. Devia ser assim. Sim. Não sei se era disparo sobre este homem. Dispare sobre este homem. Atire um projétil balístico em direção a este ser humano. E o gajo pede a dois subalternos que se recusam a disparar sobre o Salgueiro Maia. E o Salgueiro Maia conta que tinha uma granada no bolso e que estava disposto a levar toda a gente com ele se aquilo acontecesse. Foi um momento mesmo decisivo. Ou seja, aí as tropas do regime recuam. Ou seja, não se renderam logo, mas recuaram. E havia duas coisas interessantes. Uma era que, a mesma portuguesa isto, a maior parte dos carros militares dos revoltosos tinham pouquíssimas munições. Ou tipo, se tivesse havido tipo luta de cidade, não é? Como provavelmente não teria durado muito, estás a ver? Sim. E devem ter viajado para o depósito para conseguir que os carros fossem até ao quase. Portanto, havia mesmo muito poucas munições. Isso é uma coisa engraçada. E depois houve logo montes de... Esse gajo que queria matar o Salgueiro Maia dizia ordens de tipo ataque, não sei o que. Ele dizia: ataque como? Se metade dos meus homens estão-se a passar para o outro lado. Então houve logo imensos tropas que estavam ao serviço de oficiais do regime que disseram: não estou para isso, vou já para o outro lado, não é? E há uma cena, aliás há uma fotografia disso, de quando o Salgueiro Maia vira costas, ou seja, a este conflito, e depois em que correu o risco de ser morto. Há uma fotografia em que ele está a morder o lábio. Uma fotografia muito conhecida. E o Fernando Assis Pacheco, um jornalista muito conhecido nessa altura, escritor, entrevistou muitos anos mais tarde, e ele contou que ele estava a morder o lábio para não chorar. Dos nervos e daquilo que estava a acontecer. Eu achei isto de uma coragem tremenda, que é um gajo que é um símbolo de uma revolução, não é? Que arrisca a vida para a fazer. E que é quase tão corajoso tu admitires esta vulnerabilidade, não sei quantos anos depois, dizer: não, estava a morder o lábio para não chorar, como fazeres da própria revolução. Eu acho que isso é que mostra um alto caráter, não é? Ou seja, ele podia muito bem ter vendido uma imagem sempre de: não, chega lá e tal, macho, chega lá e pum, pontapé na porta e rebentava-me com a granada. E disse: não, estava a morder de raiva para controlar, para não os matar a todos. Estás a ver? Exato. Dizer uma coisa assim do género. E achei isso, de uma sinceridade desarmante e bonita, não é? Um gajo que seja capaz de fazer isso. Não diz muito de nós, enquanto país e povo, termos tido uma revolução, um fim da ditadura tão pacífico? Essa aqui é a questão, é que não foi tão pacífico como isso. Ou seja, pacífico face a outras, não é? Mas escuta, no dia sim,
Ou seja, no dia, logo nos primeiros tempos, sim. Morreram... Durante o PREC todo foi mais PREC morreram várias pessoas. Sim. E havia porrada de criar bicho, e havia tiros e havia armas por todo lado. Sim, e bombas. E bombas, e morreram várias pessoas. Mas, ou seja, no sentido do golpe militar que derrubou a ditadura, sim. Aliás, chegar lá, os outros dizem, ui, isto vai dar merda, vou para o outro lado, estás a ver? E ninguém se revolta, ou seja, eram ditadores, um regime ditatorial também meio conas. Eu acho que... Os únicos gajos que responderam foram a PIDE, que mataram 4 pessoas, e depois foi um PIDE que foi morto quando estava a fugir. Mas fala-se, há pessoas que às vezes para mitigar o fazer, morre mais gente num dia de verão na praia, afogada. Sim, isso também não. No país todo? Não sei. Não morrem 4 pessoas por dia num dia de verão na praia. Não sei, morrem 50 por ano. 58 por ano, afogados. Sim. Se virmos que se concentra ali, mas sim, não. Pois, talvez. Deve ser uma média, se calhar, de 2 ou 3 por semana durante o verão. Mas depois, depois tem os burros que no inverno vão ver as tempestades e as ondas, não é? E fazer cantar o A Mulher Gorda a Mim Não Me Convém à beira-mar, não é? Mas estava-te a dizer que muitas vezes para mitigar o fascismo há gajos, não, fascismo chama fascismo. Fascismo era o que havia em Itália e na Alemanha. Claro que as ditaduras, especialmente a alemã, atingiu níveis, não é? Ou seja, por isso é que as pessoas se lembram como das coisas mais macabras que nos lembramos dos últimos séculos. O que a PIDE conseguiu e o regime conseguiu era a medida certa do terror, ou seja, os gajos apanhavam, batiam, tu eras preso e havia uma coisa que era as medidas extraordinárias de segurança, que era, tu estavas 6 meses na prisão, não eras apresentado a um juiz, não eras ouvido por ninguém, e depois a própria polícia podia dizer, este senhor é perigoso, portanto nós precisamos que ele fique mais 6 meses de prisão. Portanto, tu podias até ficar até 1 ano e meio sem ser ouvido por um juiz. Não é? Já para não falar das torturas, tortura de sono, tudo isso. E de efetivamente matarem pessoas, não é? E até a oposição política, não é? Claro, esquecem-se um bocado disso. E de morrerem no Tarrafal, por exemplo. Mas o que eles faziam era, eles conseguiram, através da má fama que tinham, não é? De serem infames, conseguiram criar a medida certa do terror, que era... O terror era preventivo, ou seja, tu ouvias as histórias que aconteciam na PIDE e as pessoas não agiam porque tinham medo que isso voltasse a acontecer. Portanto, o terror existia não só na prática, de seres preso e seres levado, mas tu sabias que havia imensos bufos, sabias que podias ser denunciado à polícia e tinhas ouvido todas essas histórias, portanto... Tu próprio te censuravas, tu tinhas medo, havia um clima de terror. O terror também é isso, não é? O terror não é exclusivamente andarem atrás de ti para te baterem. Ou seja, nós também somos um país tão conas que nem os ditadores precisavam ter uma mão assim tão de ferro, como noutros países. Tem de ser só tipo uma leve ditadura chega para nos controlar. Eu tenho algum... À escala de outras, não é? Sim, à escala de outras. Mas depois, para vermos que não somos um país de brandos costumes, se olhares para a história do século XIX com as guerras liberais, vês que não somos um país de brandos costumes. No PREC havia porrada de criar bicho e a destruição das sedes dos partidos, os incêndios, os grupos extremistas como o ELP meteram bombas e mataram pessoas, carros a arder. Havia roubo de armas nos quartéis, foi puxado, não foi? Há uma história, esta é apenas uma, mas que houve um gajo do... Como é que foi? Houve um gajo do MRPP que foi apanhado pelos militantes da UDP a arrancar os cartazes da UDP e atiraram-no ao rio, só que ele não sabia nadar, morreu. Ora, também, se calhar, a culpa é dele, não é? Quem é que não sabe nadar? E, portanto, não foi assim tão pacífica. Sim. Mas olha, ainda bem que ainda há pessoas, não sei como é que será daqui a 100 anos, mas falámos disso, falámos de que é sempre bom, é bom lembrar. Sim, eu recebi alguns comentários, já é o habitual, não é? Que é aquela malta que acha que se estava melhor, não é? Já falámos aqui inúmeras vezes. Todos os índices por ignorância, por ignorância. Mas depois é dizerem tipo, não estavas lá, nasceste depois do 25 de Abril, portanto não podes criticar. Isso é ser-se atrasado mental. Porque é tipo, olha, não viveste durante o Holocausto, não podes criticar. Sabemos lá se os judeus afinal não estavam ali a fazer um jejum intermitente. Também não podes elogiar.
O orçamento diz que é melhor, como é que tu sabes? Tens que abster de comentar como se a história não estivesse documentada e como se não houvesse factos. Sim, ou seja, o simples facto nós que estamos a falar mas viver disso, nessa... Sim. Porque essa pessoa se calhar acredita mesmo nisso. Eu tive isso já, uma vez numa sessão de leitores, houve um gajo que disse: já escrever sobre o Estado Novo? O senhor por acaso viveu nessa altura para escrever sobre isso? Pá, e apetece-me dizer só és burro, não é? O Spielberg não podia fazer o Resgate do Soldado Ryan, não viveu durante a Segunda Guerra lá. Nem não se podia fazer nada, não se podia fazer nada, bastante presente. Mas era tipo, qual é que era o prazo? Tipo, podias fazer um filme sobre o que aconteceu a semana passada, ou tinha assim uma coisa em tempo real a transmitir num live, não é? Sim. Se fizeres uma cena documental sobre a Casa Pia, tens que ir foder crianças mesmo, que é para perceber como é que aquilo era, e até podes ganhar uma nova perspectiva. Olha, se calhar até realmente as crianças até gostam. Portanto, é uma... Eu já contei isso aqui uma vez, mas escrevi uma coisa sobre a questão da corrupção, quando foi do Sócrates, quando do juiz Rosa que retirou várias das acusações, não é? Pá, e montes de gente era, isto é corrupção, graça pelo país, no tempo de Salazar não havia corrupção. Pá, e eu escrevi qualquer coisa sobre isso. E é achar que numa ditadura, ainda para mais num país pobre, não existe corrupção. Pá, é tu não saberes nada sobre história e sobre a natureza humana. O Estado Soviético era altamente corrupto. Não interessa ser de esquerda ou de direita. Quando tens um Estado que é uma ditadura, portanto, altamente burocrático, vai haver montes de corrupção. Como na China. Na China há montes de corrupção. Depois matam-nos quando os apanham. Mas há muitos que não são apanhados. E continua a haver corrupção. Se o poder não há corrompe, o poder absoluto corrompe ainda mais, não é? Corrompe absolutamente, como se costuma dizer. E depois, eu lembro de ver uma miúda. Pá, não devia, fui lá ver o perfil dele, devia ter 20 e poucos anos. Pá, nem 20 e poucos, devia ter 19, 20. A dizer, não sei o que no tempo de Salazar. Era boa? Pá, não me lembro, mas não devia ser. Okay. E eu não respondo, pá, não entro, mas apetecia-me lá dizer, olha, tu enquanto mulher, estás para aqui a falar, tu se vivesses no tempo de Salazar, não podias receber um empréstimo de um banco, abrir uma conta, viajar para o estrangeiro, abrir um negócio e ter uma empresa, sem autorização do teu pai e do teu marido. Se fosses professora, tinhas de pedir autorização ao Estado para te casar. Tinha que ser em Diário da República. Não, enfermeira. Não podias ser juíza, enfermeira, não podias ser juíza, não podias ser diplomata. Mas também não eram enviadas para a guerra, percebes? Portanto, também tinha algumas vantagens. Mas isso continua igual. Continua igual, continua igual. Portanto, e é muito engraçado. Isso está estudado, está provado. Uma dos pontos comuns... Diz. O argumento é que o mundo era assim, estás a ver? Ou seja, que não era uma questão de ser do Estado Novo, no mundo era assim, as mulheres ainda não tinham mais direitos, mortalidade infantil, toda a gente, nos outros países também a iliteracia era maior. Ou seja, esse é o argumento usado, que até certo ponto faz algum sentido, não é? Porque realmente, tipo, o avanço da medicina, por exemplo, não é? A mortalidade infantil diminuiu, não era obrigatoriamente culpa do Estado Novo. Mas que não haja dúvidas, que se não houvesse uma ditadura e houvesse mais investimento no país e na educação e na saúde, os índices estariam melhores, não é? Porque mas países estavam uma coisa engraçada também. Que é, eu estar a falar disto quase que parece-me tudo tão redundante e óbvio, mas pelos vistos não é, e é preciso, cá está, o dever da memória, que é, fala-se muito hoje, não é, do discurso populista, que tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade, mas é exagerado, mas tem um fundo de verdade de os interesses, os grupos económicos são sempre os mesmos, não sei o quê. Isso, no Estado Novo, era elevado à máxima potência. Claro. Sim. Tipo, eram menos grupos económicos, eram menos famílias, tipo, tu tinhas muito menos hipóteses de chegar longe na vida, de estudares, de chegares à faculdade, de teres um homem de negócios. Se as pessoas acham que hoje em dia há uns privilegiados e que há uns que são mais beneficiados que os outros por causa dos apelidos ou não sei o quê, isso no Estado Novo era muito pior, é que não tenho dúvida. Ou seja, a mobilidade social no Estado Novo era inexistente. E hoje não é? Hoje e muitas dessas famílias continuam a mamar agora. Continuam, claro. Já não estão sozinhas a mamar, estás a ver? Sim. E isso é engraçado. Agora, a ideia de tu olhares para trás e dizer antigamente é que era bom, tu escreveste uma coisa sobre isso, acho eu agora, não foi? Tipo, sobre 25 de Abril não escrevi. Que era, já nem vou lá com dados, não é? Que já dissemos aqui, mas é uma das características narrativa de movimentos tão distantes e ao mesmo tempo tão próximos como Estado Islâmico,
Gris, antigamente é que era bom, na altura do Al-Andalus. Uhum. Então estou a dizer que em 711 é que era bom, estás a ver? Sim. O Trump, antigamente é que era bom, na década de 50, Let's Make America Great Again. Em Portugal, o próprio Estado Novo dizia, no tempo dos descobrimentos é que éramos bué de bons e tal. Pá, em todas essas situações, antigamente era pior. Tipo, eu não trocaria nunca viver em nenhum dessas épocas douradas que eles acenam, como sendo melhores. Eu preferia viver agora. Sim, a não ser que fosse uma dessas famílias a mamar muito, percebes? E não tivesse a consciência de que o resto está na merda. Ou tivesse a cagar para isso, porque sim, mas mesmo que fosse uma família privilegiada no século IX, eu prefiro viver agora, porque tipo, não me apetecia morrer com uma cárie dentária, não é? Sim, aí sim. Olha, mas... Então, olha, fui a Barcelona e talvez nós pudéssemos inaugurar aqui uma crónica que é Hugo anda de avião e resolve partilhar os seus pensamentos filosóficos. Bem. Começa Queres um jingle? Talvez precisemos disso, não é? Ele foi ali, tipo... O rapaz apanha um avião e começa logo a pensar sobre a vida. Mas achei curioso uma coisa, que quando ia apanhar o avião, estava a ler um livro, que aliás depois vou deixar aqui como sugestão, do Nuno Costa Santos. É um livro muito, muito interessante, chama-se Como um Marinheiro Partirei, que é um verso de uma música do Jacques Brel. E eu estava a ler o livro, e o livro fala muito sobre viagens, e o livro é baseado numa viagem que o cantor Jacques Brel fez, depois de ter cagado na fama. O gajo era tipo mega estrela no mundo francófono, e um dia disse, pá, não quero mais, tipo, e foi-se embora, estás a ver? E foi andar de veleiro, e esteve ausente durante não sei quantos anos, e parou nos Açores. E então conta um bocado essa história. O livro é sobre muito mais coisas, mas conta um bocadinho essa história. E eu estava a ver isso, e estava a ver que todos os nomes dos aviões para onde eu estava a passar tinham nomes de navegadores, e estava a achar interessante a coincidência. Qual foi o avião que me calhou? Zé Pedro, dos Chutes. O Fátima. O Fátima. Também pensei, não vai Fátima acontecer Lopes, nada. Obviamente. Fátima Lopes, se calhar. Exatamente. É Também estilista, pensei, não vai acontecer nada. Porra, tipo, se há um avião que não cai é o Fátima. Não é? Acho eu. Não é? Mas há o avião Zé Pedro, sabias? Dos Chutes também. Pois, acho que já... A malta fazia piadas, que era a música dos Chutes, que era vai se ele cai, vai-se partir. E fazia piadas com isso. Vai se ele cai, vai-se partir. Nem sei se é do Tim ou se é dos Chutes mesmo, na verdade. Não sei se não é do Tim só. E é engraçado, porque quando eu comprei o livro no aeroporto e depois estava a lê-lo, e há uma imagem que eu já utilizei aqui, que é uma viagem, qualquer viagem, não é? Para fora, mas a de avião especialmente, porque como te dá uma perspectiva diferente do mundo, visualmente, não é? Tu levantas de voo e vês as coisas pequenas. Eu acho que para toda a gente, para as pessoas criativas, se calhar dão-se mais conta, mas é como se de repente tivesse a estalar tipo as juntas calcificadas do teu cérebro, não é? Tipo, eu não sei se sentes isto quando vais para fora, eu acho que já falámos disso, mas pá, tipo, vês coisas novas, vês... Sim, quando estava a pensar que no avião não se me descalcifica nada, no avião calcifica-se-me o esfíncter. Exatamente, os testículos chovem e não, por acaso já vou mais tranquilo. Se bem que eu comecei a ver o documentário do voo da Malaysia Airlines, que desapareceu. Estava cheio de insónias e às 4 da manhã decidi isso ver. Ótima ideia, Guilherme, foi, ainda vi um episódio e não melhorou as minhas insónias. Não. Mas sim, quando chegas lá fora é tipo um mundo novo que se abre, respiras melhor, não é? Também porque estás de férias normalmente. Também. Sim, mas mesmo, tipo, eu não fui de férias, fui em trabalho, não é? Tens sempre um período de férias, no sentido em que estás longe das tuas rotinas, dos teus deveres. Sim. Mas tu, quando vais fazer um espetáculo, não estás de férias, é diferente, não é? Sim, mas estou em mood de férias. Estás em para mood, fora, claro, fazer um claro. espetáculo, principalmente quando está limado, já tem que aparecer lá um bocado antes, ver se está tudo ok com o som e depois fazer, não é propriamente trabalho. Até me custa chamar-lhe trabalho, estás a ver? Sim. É honestidade, gosto dessa honestidade. Mas havia uma frase, estava a pensar nisso porque li enquanto levantámos voo e depois olhas cá para baixo e vês Lisboa de outra perspectiva. Há uma frase do livro, que aliás acho que é do próprio Jacques Brel, que diz: o cotidiano tudo destrói, é preciso viver. Eu estava a pensar que há muito de verdade aqui, ou seja, se tu estiveres sempre na tua rotina,
começas a ficar um bocadinho encafuado em termos criativos, não é? É preciso ir ver, é preciso... Claro que hoje em dia, pá, com acesso a livros, a filmes, a não sei o quê, não é a mesma coisa que estar encafuado nos anos 50, não é? Porque tens acesso a muita informação. Mas é preciso ir ver, é preciso ir a outros sítios, ouvir outras línguas, falar de outras coisas. No entanto, para executar, a rotina também é importante. Ou seja, se tu estiveres sempre a ir ver, se estiveres sempre em movimento, em viagens, tu não tens a estabilidade necessária para escrever. Ou seja, seria difícil, imagino eu, a ti escreveres um especial se estivesse sempre em viagem. Tu não sentes esse equilíbrio entre o ir ver e o ficar? Sim, acho que tem que haver as duas fases. Aliás, todos aqueles cursos criativos e não sei o que, é uma coisa que se aprende. É, tipo, tens que ter um dia ou dois que é tipo, sai de casa. Faz parte do trabalho criativo, saís de casa, ires tomar um café à esplanada sozinho, ires dar uma volta no parque, tipo, fazeres qualquer coisa diferente. E depois a rotina é essencial para a parte mais artesanal, né? Menos criativa, mas mais artesanal mais da coisa. Executiva. Sim. Mais de produção, de execução. Sim. Mas sim, mas acho que até na vida no geral, não é? Imagina uma relação precisa desses rasgos de espontaneidade e de sair da rotina, mas se não tiver rotina também é difícil manterem-se. E mesmo para seres feliz, não é? Também a malta que está sempre irrequieta e que não consegue ter rotinas porque acha aborrecido, normalmente é a malta que depois não consegue ser feliz. Acho que a malta mais feliz é aquela que vive bem com a rotina e com a monotonia. Sim. Concordo. Ou seja, é difícil esse equilíbrio. Só que tu agora utilizaste as tuas palavras. O Bourdain dizia isso. O Bourdain, é um dos casos que depois se matou. Diz-se que se matou. Há quem diga que foi masturbação autoerótica que correu mal. Não sei se ele deixou alguma carta. Acho que não. Não sei. Há uns tempos estive a tentar ver sobre isso e ainda não vi o documentário dele. Que era, quando ele estava fora, só queria voltar para casa e sentir o conforto do lar, mas mal chegava, no dia a seguir já estava inquieto para ir embora. Sim, isso é um desassossego que está dentro de ti, ou seja, é algo que não está resolvido. Tu agora utilizaste duas palavras que por acaso eu acho que são um bocadinho contraditórias. Ou seja, podem não parecer, mas também podem ser, que é a rotina e monotonia. Tu podes ter uma rotina e não ter uma vida necessariamente monótona, no sentido do tédio. Ou seja, tu podes ter uma rotina, fazeres as tuas coisas e a tua vida ser cheia. Não é? Sim, com aquilo que fazes, a tua rotina for, imagina, faz parte da tua rotina viajares uma vez por semana e fazeres isto. Ou seja, é uma rotina que tem muitas coisas. Quando eu falo de rotina, falo daquela casa-trabalho, trabalho-casa. Claro. Não, pronto. Um hobby. Mas eu, por exemplo, eu acho que tenho uma rotina e não acho a minha rotina monótona. Pode ter momentos em que são mais... mas eu vejo muito mais uma rotina como mas aí lá está, lugar de trabalhas, fazes o que gostas e tens a liberdade para gerir isso mesmo, crias tu as tuas próprias rotinas. Quem trabalha no emprego das 9 às 6 e não gosta muito do seu trabalho, tipo, metade da rotina do dia é uma merda que eles não gostam e que não podem fugir. E aí é difícil não sentir monotonia. Sim. Claro. Mas olha, então estava-te a dizer que fui a Barcelona e lembrei-me de ti porque quando chegámos, curiosamente, as pessoas não desataram a abrir os cintos. Para cá já foi diferente. Para cá houve aplausos e eu lembro que há pouco tempo escreveste sobre isso, não foi? Foi, depois uma história. Há de ser um vídeo em breve que eu farei, que é as pessoas que se levantam logo quando no avião, depois ficam em pé 10 minutos. Sim. Eu penso, mas porquê que... Eu percebo que queres sair do avião. Imagina, se tu tivesse uma viagem de 10 horas, eu percebo até que queres estar em pé. Mas tipo, viagens de 1 hora e meia... Sim, e nas viagens de 10 horas também os aviões são maiores e provavelmente podes levantar... Eu percebo, imagina, alguém que seja meio claustrofóbico e não se sinta bem sentado no avião e que queira se levantar, mas acho que é mais claustrofóbico quando estás ali em pé, meio torto, para não bater com a cabeça lá em cima, depois com uma pessoa mesmo ao teu lado. E depois essas pessoas atrasam aquela merda, porque aquilo é para sair por ordem, caralho. Tu te levantaste primeiro e ficaste em pé 10 minutos, não tens nada que sair primeiro que eu. Quando é para começar a sair, eu levanto e vou buscar a minha mala. Não quero estar à espera que 20 pessoas passem, porque tiveram pé, vão para o caralho. Tipo, é para sair por ordem. Foda-se. Não custa nada. Mas essa cena, é assim, essa cena, não é? Que é o lógico, que é sai uma fila, sai outra, sai uma fila, sai outra, e tu dás passagem a uma pessoa. Isso parece óbvio, mas para muitas pessoas não é. Porque a maioria das pessoas é burra. Para muitas pessoas o avião parou, já está, ouves o cinto, clac, não é? E depois logo aparece em pé e tipo, não há outra palavra, é fuçanguice. É fuçanguice. Sim.
Eu não consigo perceber. Não consigo perceber. E isso faz de espécie? Faz. Se eu pudesse, batia-lhes. Era matá-los. Matava-os. Sim. Se eu pudesse, mandava-lhes com pelo menos um taco de beisebol nas rótulas. Ok. Que assim já não se levantavam, não é? Porque depois é o efeito manada. É que a questão é essa. Eu conheço malta que não faria isso, mas quando vê toda a gente a levantar, começam a ficar e eu não me levanto. É tipo, o avião não vai partir contigo lá dentro. Sim. Isto não é o comboio. De repente podes-te atrasar um bocado e o pica não é a estação terminal e lá o gajo manda andar e tu estás lá dentro. Se tu adormeceres, tu não acordas noutro país. Tu podes ficar a dormir 7 horas no avião, tu não vais acordar na China. Eles vão-te lá acordar e dizer, olha senhor, já é para sair. Portanto, nem sequer há essa merda. Tão bom. Olha, então eu cheguei e é verdade que hoje em dia ir ao estrangeiro depende dos países, mas já não é a mesma coisa que quando eras, por exemplo, quando eu era puto e aos anos 80 até ir a Badajoz havia montes de coisas diferentes. Hoje em dia não há assim tantas coisas diferentes. Mas há sempre coisinhas interessantes. Eu, por exemplo, estava a reparar. Há muita mulher em Espanha. Isso é alguma coisa diferente. Achas que há mais mulheres? Há mais ou dão mais mulheres. nas vistas? Não deve haver mais mulheres em termos percentuais. Achas? À noite, por exemplo, mas mais acho que é 50-50. Sim. Em Portugal é 80-20. Okay. E não estou a dizer eu quando vivi em Espanha eu achava isso. Que a rua fica mais bonita com mulheres. É só por isso. Não... Sim. Eu sou a favor da diversidade e das cotas. Claro, e acho que haver cotas em todas as discotecas. Tem que estar 50-50, percebes? Fala-se muito da Assembleia, das cotas nas Assembleias, mas eu acho que nas discotecas é que devia ser. Porque eu estava a ouvir isso que era... Quando é que eu ouvi isso? Acho que era um comediante que estava a contar isso, que ele dizia, as mulheres... mas ele não estava a dizer isto só em elogiar as mulheres, porque ele depois dava um exemplo também a dizer que é importante os homens estar. Mas ele dizia, se eu fizer acho que era o Neil Brennan que falava disso, que é, se eu estivesse aqui a fazer estas piadas e houvesse homens na audiência, isto parecia um comício dos Proud Boys. Estás a ver? Sim. E depois ele dava um exemplo do contrário. Também se fosse só um grupo de mulheres... Parecia uma cena de autoajuda para divorciadas, não é? Possivelmente, assim. se calhar foi a piada que ele fez. Não me lembro, mas falava disso. Não sei, já não me lembro, mas foi assim uma coisa do género. E é verdade, porque tem que haver um equilíbrio, não é? Mas estava-te a dizer que, além dessa diferença de haver mais mulheres, que reparei numa coisa engraçada, que é, eles têm um serviço de... Cá também acho eu, mas que é o Aerobus, mas que funciona mesmo muito bem, tipo. E reparei numa coisinha simples, que era, cada banco tem um carregador do USB para tu carregares os teus aparelhos. É o mundo em que tu vives, estás constantemente no autocarro que te leva do aeroporto à cidade. Sim. Cá também já tens alguns, mas imagina, fazes Rede Expresso. Pode calhar um autocarro moderno que tem tomadas e cenas em todo lado. Ou então pode calhar um que estava no Estado Novo, era usado para fazer a carreira de 7 horas de Lisboa a Porto. Essa é a diferença. Já há coisas novas, mas ainda há muitas coisas antigas. Sim. Isso também é o que dá o certo gostinho de uma identidade, não é? Sim, é rústico, percebes? É rústico. Não é antigo, é rústico. Mas então, as pessoas que me receberam, os meus anfitriões, tiveram a cortesia, a generosidade de me levar a ver o Barça Atlético de Madrid. Olha, juro. Já tinha estado no Bernabéu, no da Corunha e no antigo do Atlético de Madrid. Nunca tinha ido ao Camp Nou, que é muito velho, nota-se que é velho. Aliás, eles tiveram a contar que vai ficar fechado agora uma temporada para renovar. Mas, é um estádio mítico, não é? Estavam 90 mil pessoas, acho eu, 80 e tal mil. O jogo foi um bocado seca a primeira parte, o Barça ganhou 1-0 depois. Mas é sempre uma experiência ir... e ver um jogo destes, não é? Especialmente naquele campo e sendo um jogo que é um clássico. Agora, eu gostei muito de ver um da Liga Inglesa. Acho que isso também, é que deve ser brutal. Também adorava. Nunca é mais raro ser em seca. Sim. E agora, coisas interessantes que é tu aqui, acho que a maioria dos bilhetes se não a totalidade é para sócios. Tipo, é muito difícil arranjar os bilhetes, comprar os bilhetes tipo ao balcão. Mas eles fazem uma coisa que é, tu podes dar os teus bilhetes de sócio. Podes dar. Em Portugal antigamente não era assim. Eu cheguei a ir com bilhetes de sócio, mas tinhas de fingir que eras essa pessoa. Estás a ver? Sim, eu uma vez fui mas era camarotes, com 3 cartões. Sim. De uns amigos que tinham foto. Os cartões, as 3 fotos eram de pessoas caucasianas. Os 3 que fomos,
não éramos todos caucasianos. Ok. E houve um momento giro em que o gajo, acho que era o Chico, tinha o cartão e olha para a foto e olha para nós, tipo... E pronto, mas o senhor deixou entrar. Ok. Mas lá é mesmo permitido. E hoje eles tiveram a explicar uma coisa engraçada, que é, se tu tiveres bilhetes e não fores ao estádio, porque eles querem ter o estádio cheio, eles dizem, ok, você não, já é a terceira vez que não vem ao estádio, nós queremos isto ocupado, portanto nós vamos vender o seu bilhete e damos-lhe parte do dinheiro. Mas tipo, não pode tipo, comprar o bilhete e não vir não sei quantos jogos seguidos, não é? Eu achei isso interessante e não é do género, é uma coisa que, ok, compraste o bilhete, tens direito a não ir, mas eles dizem, tudo bem, nós queremos isto ocupado, portanto você fica com parte do dinheiro do bilhete, não o dinheiro do bilhete, eles próprios vendem, estás a ver? E achei isso interessante, porque privilegiam que o estádio esteja cheio, não é? Sim. Isso é muito fixe. Agora, achei uma coisa engraçada, porque tu tens uma mistura de... À minha frente estava um senhor, pá, mesmo daqueles adeptos, tipo, levava o seu paninho com a bandeira do Barça para meter na cadeira, estás a ver? A ouvir o relato, enquanto com o boné do Barça. E depois tens... Relato em catalão deve ser uma coisa incrível. Hã? Um relato em catalão deve ser uma coisa incrível. Visca Barça... Não sei. Não sei dizer Visca Barça, que é viva Visca Barça. Visca. E depois vês imenso malta, pá, que tu deves ver, que nem sequer gosta de futebol, mas que ir ali ou ir à Disney ou ver a Sagrada Família é a mesma coisa. Pá, vês imensas mulheres asiáticas, imensos americanos, estás a ver? Grupos de americanos, oh my God, oh Barça! E é engraçado porque... Messi, que só lá que percebem que o Messi não está lá ainda, não é? Só quando chegam lá. Onde é que está o Messi? Que é, por um lado, o Barcelona sempre foi um grande clube, mesmo antes da globalização, mas era um clube, para todos os efeitos, regional, ou seja, não só em Espanha, mas mesmo, ou seja, não só na Europa, mas mesmo dentro de Espanha. E hoje em dia é um dos clubes mais globais de sempre, não é? Sim. Tipo, a par com os clubes ingleses. O Real Madrid, acho que é o mais... Sim, mas é um clube que... Quer dizer, agora com o Messi, isso não sei. Mas que tens torcedores, pá, na China, em Singapura, em todo lado, não é? Tipo, mas acho que o Barcelona é o clube com mais sócios do mundo, acho eu, pelo menos era. Eu acho que é. Mas, ou seja, o grande sucesso comercial do Barcelona que lhe permite ter mais dinheiro ainda do que já tinha com os sócios. O Bayern. Ok. E o Benfica é o terceiro. Mas eles já ganhavam muito dinheiro com os sócios, não é? Porque os sócios ainda por cima compram os lugares todos. Mas, obviamente, tem uma... Com os direitos de televisão para todo o mundo, com a venda das camisolas, recebem muito mais dinheiro do que receberiam se fossem só um clube local. Mas isso também implica que depois, durante os jogos, desvirtua um bocadinho quem é que vai ver o jogo. Então tu vês a conviver... Pá, eu imagino que deve ser chato para um gajo que vai ver... Imagina, aquele velho vai ver jogos desde 1960, de certeza, não é? E de repente está a levar com aqueles gordos todos, não é? Comer pipocas. Mal está a comer pipocas, estás a ver? Sim. A ver o... Mas não sei se não há também depois um orgulho, que é tipo, olha, estes os estrangeiros também gostam, sabes? Quando nós também temos esse orgulho parolo. Mas é que eles não estão a ver a bola. Eles não estão a ver a bola, não estão a ver o jogo. Estão... Sim, não sei. Não sei se não haverá. Acho que é um misto. É como nós temos, aí turistas a mais e não sei o quê. Mas o nosso país apareceu outra vez em primeiro lugar nos melhores sítios para visitar. Andamos sempre nessa bipolaridade. Queremos isso, mas depois dizemos mal. Portanto, se calhar é o mesmo fenómeno aí. Agora, coisas estranhas que eu vi. O rapaz estava ao meu lado, que é a geração Z, no intervalo, puxou de um frasco de laca e penteou-se com laca e o pai dele gozou com ele. Tipo, o gajo estava com o pai. E o pai começou a ir, apontou para nós: olha o gajo, não sei o quê, pôr laca no cabelo e tal. Sim. O gajo assim com aquele ar daquele adolescente chateado, a dizer, mas pôs a laca. E uma laca pode entrar? É que uma laca em um isqueiro é um lança-chamas. Mas a mim eu estava com uma garrafa de água e tiraram uma tampa da garrafa de água, mas deixaram entrar o fresquinho da laca. Pois, realmente. Agora, uma coisa engraçada, os gajos aos 10 minutos gritam sempre o nome do Messi e aos 17 minutos e 14 segundos, que é uma data importante na história da Catalunha, que eu não sei dizer exatamente qual, gritam pela independência da Catalunha. Okay. É uma tradição no estádio. Eu não sabia, que me explicaram. Agora, se tu achas que Lisboa tem turistas, Barcelona... não tem nada a ver, não tem nada a ver. Barcelona é que são tipo... Parece que estás no estádio... Imagina, é a mesma coisa que veres um bando de bisontes. Sabes aquelas imagens nos Estados Unidos quando vês os bisontes? Tipo... Brum, brum, não é? Aquelas imagens... Parece essa merda. Tipo, por todo lado. Abril. E estamos em abril, não é?
E é um destino no verão muito procurado. Sim. Contrário de Madrid, que não é tanto no verão, por exemplo. Mas não sei qual é que será. Acho que a cidade mais visitada, que recebe mais turistas do mundo é Paris, acho eu. Deve ser, sim. Mas o país acho que é Espanha. É capaz, sim. Agora, pá, aqui, os grupos de pessoas, e eu estive a falar lá com os catalães, eles têm alguns problemas parecidos com os nossos, a questão da habitação, apesar de que eu notei uma coisa: as rendas são mais baratas em Barcelona e eles ganham mais dinheiro. Ou seja, o ordenado, estive a falar com eles, o ordenado bastante médio mais, deles, sim. a qualidade de vida, pá, e tiveram-me a falar tipo, dos bairros e que explicaram umas casas e o que é que pagavam, pá, e se já é chocante quando tu estás cá, ouvires aquilo, pá, ainda é mais chocante, não é? Porque Barcelona, para todos os efeitos, uma cidade mais cosmopolita que Lisboa, tem muito mais oferta cultural, não é? Tipo, eu vi o Teatro da Ópera, o Teatro de não sei o quê, é uma cidade uns pontos acima de Lisboa. Gosto muito de Lisboa e não trocaria, mas é uma cidade com mais oferta do que Lisboa, não há comparação. Sim, uma cidade maior, não é? Bastante maior ainda. Sim. Não sei quantas pessoas tem, mas ainda tem. Acho que tem 1.600.000. Só? Sim. E depois deve ter mais com a cintura, não é? Como Lisboa pois, também tem. Sim. Mas acho que viver em Barcelona. Mas tu vês isso, vês cá dinheiro. Eu passei, era uma segunda-feira à tarde e havia um espetáculo de ópera, pá, e tu vias as pessoas a entrar no Teatro da Ópera super bem vestidas, estás a ver? Tipo, há muito dinheiro na Catalunha, aliás, não é? Das províncias mais. E claro, continuas a ter os 1000euristas, continuas a ter problemas que há cá. Mas, pá, fez-me confusão que o custo de vida lá é mais barato do que em Lisboa. De casas, o resto não. Epá, a comida é mais cara, a noite é mais cara. A noite talvez, mas de comida não achei muito mais caro. Achei os preços idênticos. Não acho que seja muito mais caro. Acho que é os preços cá de Lisboa para turistas. Se fosse um sítio turístico, se calhar a diferença não é muito, mas não arranjas uma diária por 7 euros. Em Barcelona. Uma diária como assim? É tipo a sopa, aquele almoço, a sopa, o prato, o café e a bebida e a sobremesa. Por 6 euros, 7 euros. Que ainda há cá muitos sítios, muitos tascos por Lisboa espalhados. Ainda há muitos. Está bem, mas não vais ao centro. Mas se calhar saíres de Barcelona, saíres dos bairros. Não, estou a dizer no centro. No centro ainda tens. No centro? É ali no Chiado e no bairro Alto? Não encontras nenhum a 7 euros. Mas isto não, o centro não é só aí, não é? Mas tipo, encontras alguns tascos. Eu não me lembro da última vez que vi isso. Mas que o mínimo que eu vi foi a 10 euros. Já foste para Benfica ou uma merda do género, talvez. Não, mesmo outros sítios. Campolide, por aí. Isso é terrível. Tens alguns restaurantes que fazem tipo 6 já não. Isso não é turístico. Sim, não são zonas turísticas, mas são zonas centrais. Não é? Eu acho que esse ainda é mais caro. Tipo, à noite é muito mais caro. Tipo, uma cerveja, não entras uma cerveja a 1 euro, nem a 2 euros em quase lado nenhum. É 4, 5. Não é que isso seja a métrica da qualidade de vida, não é? Mas... Nos bares chiques onde tu vais. Não, é pelo contrário. Agora, o que me disseram, as pessoas que estavam lá que me disseram, é que Barcelona está a viver muito o wokeismo também. Sim. Não é? E que tem muito mesmo... Eu por acaso não sei quem é que é presidente de Câmara, mas estavam a falar disso. E eu estava a falar com pessoas que são progressistas, ou seja, as pessoas que me receberam não são do Vox, estás a ver? São pessoas bastante progressistas. Mas estavam a dizer que havia muito a preocupação e que havia assuntos da vida da cidade, por exemplo, da questão do lixo e não sei o quê, que eles estavam a ver descurados. Mas uma coisa que eu notei, e duas coisas que achei interessantes. Uma era, no metro há vários cartazes tipo de ativistas e tinha uma miúda e dizia, tinha o nome dela, imagino, Maria Alarcón, estou a inventar, ativista da alopécia feminina. E achei curioso, porque tinha visto o espetáculo de Jim Jeffries que dizia... Aposto que teve essa ideia quando foi a piada a chapada do Will Smith. Sim. E ela pensou, olha, está aqui. Está aqui um bom assim, eu não estou a dizer que... Aposto que ela já tinha tentado ser ativista de 1000 merdas. Sim. Eu não estou a dizer que tu não teres cabelo, se és uma pessoa que sofre de alopécia, não seja fedido. Que até possas sofrer bullying com isso. Certo. Os homens, quase todos. Os homens quase todos. O Jim Jeffries tem um beat sobre isso, dizer, ok, vocês... as mulheres podem usar uma peruca. O homem, o que quer que ele faça, peruca, capachinho... até implante é sempre olha o gajo, já é menos mal visto, mas ainda é. Sim, mas ainda é mal visto, não é? Eu achei graça esse beat dele tem graça por causa disso, não é? Porque inverte. Eu não estou a dizer que não estou a desvalorizar. Agora, é preciso ativismo para isso, porque uma coisa é ser uma minoria realmente discriminada, com um historial de opressão,
como as minorias étnicas, como os gays, etc. Não sei, repare, eu não sou contra, eu não me vou pôr, mas achei curioso, tipo, havia uma coisa a dizer ativista da alopecia, não sei o que dizer sobre quando isso. a malta diz ativista contra o cancro, eu até tinha uma cena que comecei a escrever, pois acho que não cheguei a fazer em stand-up, que era ativista contra o cancro. Os ativistas contra o cancro são os médicos e os cientistas. São os únicos que se podem considerar ativistas contra o cancro porque combatem o cancro. Tudo, no máximo pode ser um influencer para alertar consciências com o cancro. Não és um ativista contra o cancro. A não ser que seja tipo para as pessoas fazerem diagnósticos e não sei o quê. Pode para prevenção. Pode ser um ativista da prevenção do cancro, alertar as pessoas. Sim. Contra o cancro não é. Não... Ou tipo do HIV, que há muito preconceito, não é? Havia muito preconceito, aí pode ser um ativista de tentar quebrar o tabu e de mostrar que não se contagia e que não é só os gays que têm. Mas acho sempre giro esse tipo de ativismo. Porque eu acho que o ativismo, já falámos aqui, tipo, pressupõe tu abdicares de algo. Só não é ativismo. Se a única coisa que tu fazes é dar entrevistas e ganhar dinheiro com isso, e esse é o teu trabalho, não és ativista. Não és ativista, não é? Ativismo acho que implica abdicares de alguma coisa em prol de uma causa. E outro anúncio que eu vi era um anúncio a um banco, e já não era ativismo, e tinha vários anúncios tipo de uma família. Não era um banco, era um segurador. Okay. Não. Uma cerveja. Acho que era um museu olímpico. Era o Museu Olímpico, acho que era o Museu Olímpico. Nós temos, e que tinha vários cartazes no metro com fotografias diferentes, e era uma família, tipo, a família a visitar o museu, estás a ver? Em várias situações. E o pai estava numa cadeira de rodas. E o filho era negro. E nenhum deles era negro. Já não sei. Mas achei graça porque, repara, mais uma vez, é lógico, há pessoas com cadeiras de rodas no mundo, portanto, realmente porque é que não aparecem nos anúncios? Podem aparecer nos anúncios. Tu não estás acostumado a isso, não é? E a verdade é que tu podes sempre ter a discussão de dizer mas é mais importante fazer as rampas e não sei o quê. Claro que é. Mas também, essas pessoas também gostam de ser visíveis. Eu compreendo isso, não é? Mas achei curioso porque eu nunca tinha visto um anúncio, não é? A menos que seja um anúncio mesmo para uma cena sobre uma associação, não é? De pessoas com problemas de mobilidade, deficiências disto ou daquilo. Achei curioso, foi a primeira vez que eu vi, porque assim, como dizia alguém no outro dia, nos Estados Unidos agora já não há anúncios sem casais interraciais, são todos. Sim, muito raro. Já não há casais brancos, mas de facto eu nunca tinha visto alguém num anúncio de uma coisa normal, nunca tinha visto alguém numa cadeira de rodas. Então, eu aí até acho que pode fazer sentido, porque pode mostrar, tipo, olha, nós aqui temos as acessibilidades todas para as pessoas na cadeira de rodas virem visitar. Acho que pode ser giro, e até porque se calhar de cadeira de rodas até é menos seca o museu, porque já estás sentadinho, sabes? E nas filas estás melhor, à espera para entrar. Mas assim, o pai na cadeira de rodas parecia muito feliz, ele estava-se a rir em todas as fotografias. Portanto, ele estava claramente e era o museu do Holocausto, estás a ver? E ele estava-se a rir em todo lado. Mas eu até por acaso estava a pensar nisso, porque também vi qualquer coisa que era, não sei se estava a ver uma série ou um anúncio, e pensei nisso, que é tipo, não é, ou seja, se os filmes e os anúncios devem ter uma representação fiel à realidade, no sentido da diversidade, ou se devem ter mais, que é para as minorias se sentirem representadas. Ou seja, hoje em dia já não há, tipo, os morangos com açúcar, que agora vão reaparecer. Eu tenho a certeza absoluta que vai haver uma diversidade gigante em termos de raças, de orientações sexuais, vai ter certeza não binários, vai ter isso tudo. Pronto. E na verdade, tu vives num país maioritariamente branco, não é? E maioritariamente heterossexual. E não há, nem toda a gente tem amigos de outras, tipo amigos no círculo próximo, de outras raças, ou das orientações, e não sei. E hoje em dia é impossível tu teres uma série, que são 10 personagens e são os 10 brancos. Mas na verdade, na realidade, há muitas histórias e muitos círculos de pessoas que são 10 brancos. Claro. E até que ponto deve haver uma representação, ou seja, se tu tiveres 50% nos anúncios, 50% das pessoas são negras, todos os anúncios têm que ter uma pessoa negra, imagina um casal, isso não corresponde à realidade, porque 50% das pessoas em Portugal não são negras. E eu estava a pensar, se a realidade deve representar, ou seja, só um em cada 10 anúncios é que devia ter o negro,
ou se deve haver uma representatividade maior ali, que é para as minorias terem uma referência. Para eu acho que a publicidade e representadas. E acho que tem que um misto, deve haver um misto, não é? Eu da publicidade faz sentido, porque estás a vender coisas, portanto também tens que pescar o olho a todas as pessoas, não é? E, por exemplo, não é por acaso que tu já vês coisas, certas empresas que já têm anúncios até em cirílico, porque sabem que há uma comunidade grande ucraniana que vai querer aqueles... Já vi isso por aí, estás a ver? Sim, sim. Portanto, é a mesma coisa. Pá, do ponto de vista da... Estás a vender um pacote de leite, cara. É indiferente, tipo, achas que um casal... depois é um bocado condescendente, é um bocado... O casal homossexual vai comprar aquele pacote de leite porque o anúncio tinha um casal homossexual. Vai comprar o que for mais barato e o que ele gostarem mais. Mas... E o leite não foi um produto escolhido. Eu acho que foi ao caso, não foi uma cena pensada. Depois tenho que me lembrar de uma coisa por causa do leite. Eu se não me esqueço, para terminar. Mas estava a dizer que na publicidade é uma coisa e compreendo que seja mais com mais pessoas e tal. Pá, se vais fazer um morangos com açúcar na escola, também perceba para jovens que até já os assuntos estão a bater. Agora, quando estou a escrever ficção, a minha preocupação é que seja fiel à história que eu estou a escrever. Portanto, imagina, se eu for escrever uma história passada em Trás-os-Montes, a menos que fosse uma história de... Imagina, a história é de um filho de um soldado português que trouxe, como aconteceu muito, trouxe lá um filho mulato que teve com uma negra e que é o único que não caucasiano numa aldeia e isso gera problemas. Então sim, isso é uma coisa. Yeah. Senão, não vou pôr, não faz sentido. Claro. Eu só sou fiel à história que quero contar. Até porque houve há uns tempos uma polémica que foi um jogo de computador que era o Resident Evil, que era passado em África. E uma cena com zombies, tipo Last of Us, e todos os zombies eram negros, porque aquilo era em África. E na altura houve uma polémica porque era racista, porque é que os zombies eram negros. E então de repente tinhas zombies brancos e asiáticos e negros, tudo à mistura, tipo na África subsaariana. E pronto. Aí é a representatividade, calma, mas em zombies não queremos. Estás a ver? Em zombies não. E olha, mas por falar em leite, estava lá a falar com espanhóis e estamos a falar de cães e eu não sabia como é que se dizia rafeiro. Disse, por acaso, olha, não... E então achei piada. Eles começaram a se rir os dois ao mesmo tempo, então chamam-se Mil Leches. Okay. E tem a ver, estás a ver, ou seja, Mil Leches tem a ver... Não sabe o semen que foi. Não sabe o semen que foi, não é? E eu achei bastante curioso o nome para rafeiro ser Mil Leches. Muito giro. Se calhar era outra palavra, mas os dois começaram-se a rir. E já não dizia esta palavra, mas sempre 1000 letras. Achei curioso. Olha, sugestões. Rabo de Peixe estreia dia 26. Podem já ver o trailer. Está no YouTube, ou se forem às minhas redes sociais também já pus lá o link para verem. Espero que gostem. E o livro que eu falei há pouco é um livro pequenino, de 150 páginas, mas muito interessante. Como um marinheiro eu partirei, do Nuno Costa Santos. Sim, senhores. Eu tenho... O que é que eu vi? Ontem vi o Frailty, início de 2000 e poucos, que é com o Matthew McConaughey. É tipo um thriller, está giro. Eu tinha ideia que já tinha visto, mas está engraçado. E vi também o The Mist, de 2007, nunca tinha visto, que é de uma adaptação de Stephen King. E o final é fedido, tem um final mesmo bué forte. E também vi As Bestas, já vi As Bestas. E o que é que achaste? Tu viste? Gostei muito. Não é filme para ver em casa. Eu tinha dito isso. Em casa é demasiado parado. Ok. Tem meia hora a mais para ver em casa. Okay. Mas sabes que eu não senti nada disso no cinema, não senti mesmo. Mas acho que está muito bem escrito, os diálogos estão muito fixes. Senti ali, pensava que tinha um bocadinho mais de thriller, estás a ver? Ok. Porque é anunciado como tal. Mas está bem, mas sabes uma coisa que eu gosto no filme? É isso. Eu o build-up da tensão é brutal. Que é assim, tu sabes que uma merda vai acontecer, sabes quem é que são os intervenientes, e aquilo é contado com uma enorme honestidade. Portanto, eles não estão ali para vai haver um volte-face, vai haver o que acontece a meio eu não estava à espera, por exemplo, não é? Que é o acontecimento mais importante do filme, eu não estava à espera dele. Sim. Estava à espera que acontecesse no fim. Mas a história tu sabes quem são os protagonistas, sabes mais ou menos aquilo, e nós vamos debruçar-nos sobre isto. E claro que há um elemento ou outro de surpresa, mas eles debruçam sobre aquilo, ou seja, eles não estão ali para fazer uma coisa que eu acho que hoje em dia é um tique, e é de tal maneira um tique que depois sai mal, que é,
twist, mais twist, mais twist, e uau, final. E às vezes já é merda, porque twist, mais twist, mais twist, já não consegues subir a parada. E eu achei isso muito honesto. Esta é a história, nós vamos contar esta merda e vamos conseguir que ainda assim tu sintas a atenção e a apreensão durante o filme todo. Sim. E acho que o filme... há muitas partes dos diálogos que é tudo feito num shot. Sim. Um shot fixo, tipo uma que é a discussão da filha com a mãe. Sim, essa aqui e a outra incrível, que é brutal, e a outra que é no café, quando eles vão beber um copo e estão os três tipo, no mesmo plano. É muito bom. E tu apercebes, tipo, a maioria das pessoas não se apercebem, mas trabalha mais ou menos no meio, que é tipo, isto está a ser tudo filmado num take. Tipo, este diálogo está corrido, tipo, é muito fixe. E isso é incrível porque eu acho que os gajos fazem uma coisa que é... Há várias ferramentas para tu contares uma história, há várias maneiras. E nós vamos utilizar aquelas que melhor vão contar esta história. Portanto, vão contra, hoje em dia, a fórmula do tem que acontecer uma coisa aos 3 minutos e tem que não sei o quê, e a ação, e enredo, que é... Vamos contar isto como achamos que deve ser contado. E, portanto, tanto podem ter uma cena de ação, como tem algumas, como a seguir tem uma cena contemplativa e depois tem uma cena de um diálogo de 7 minutos. Sim. É? E que tu nunca sentes numa cena de diálogo que estás a apanhar seca. Ou seja, aí não. Olha, aquilo é passado de onde? Na Galícia? Na Galícia, sim. Logo vi. Aquele espanhol é bada estranho. Parece mesmo Tuga. Parece um velho Tuga Trás-Montes. Sim, parece do Minho. É mesmo falar, dá-lhe aquele assim. Não, isto é mais alentejano. Estás a ver? Boa noite. Boas noites. Estás a ver? Estás a fazer o quê? Estás a fazer o quê? Já? Parece o meio homem do saco. Estás a fazer o quê? Outra sugestão, pronto, já agora para terminar, os meus espetáculos, já que falámos de Barcelona, não esquecer que eu vou aí para pessoas que possam estar aí a ouvir, dia 16 de junho, dia 14 vou estar em Madrid, e já o Coliseu já... Desculpa. E o Coliseu de Lisboa, dia 2 de junho, já não falta muito para escutar, já só há camarotes de 5 e de 6 pessoas, portanto tem que ser comprados em conjunto, não dá para comprar um bilhete dentro do camarote, tens que comprar o camarote, portanto tem que juntar uns amigos ou inimigos, e ir, e é isso. Setúbal está quase a esgotar, Coimbra também está quase a esgotar, vai ser onde vou gravar, dia 22 de junho, e é isto. E Guimarães também. Estou para dizer que as pessoas têm mania de dizer que se come mal em Espanha. Podes comer muito mal, é verdade. Mas pode-se comer muito bem. Pode-se comer muito bem, e eu comi muito bem agora em Barcelona, levaram-me a sítios muito bons. E para as pessoas que já nos ouvem há muitos anos e que acham que é finalmente o momento de se tornarem patronos, ou para aqueles que ouvem há pouco, mas querem ouvir mais e querem ter disponível um episódio espetacular, extra, ao fim de semana, mais todos os episódios extra e mais não só o episódio de todas as semanas que não puderam ouvir. Portanto, tem uma biblioteca de centenas de episódios que podem ouvir para trás. O que é que têm que fazer, Guilherme? Vão ao patreon.com/sem barbas na língua e subscrevem. Estamos quase nos 1200 patronos, uma marca gira para atingir. E portanto obrigado a toda a gente que se mantém. Muito obrigado, é verdade. Porque é mesmo muita gente. Há muito tempo nós não temos muitas oscilações, o que é fixe. Ou seja, é muito. Nunca desce muito, mesmo quando há aqueles meses que muita malta fez. Agora, quando foi as subscrições anuais que têm 15% de desconto, a malta mantém-se. Isso é fixe. E os podcasts abertos para o público também estão a crescer em termos de ouvintes. Também é engraçado. Muito obrigado a todos, tanto aos patronos que nos acompanham e como àqueles que não são patronos e continuam a ouvir-nos. É isso. Até para a semana. Até para a semana.